Bom dia pessoal, quem fala é o professor Nelson de Produção Textual e nessa aula nós faremos a correção da prova bimestral e eu farei também alguns comentários sobre como foi a prova e como é que foi o desempenho de alguns alunos. Antes disso, eu gostaria de relembrá-los, que existe um conjunto de instruções para que você envie a sua prova, o seu trabalho, a sua atividade, que é fundamental ser seguido, né? Eu sei que na primeira semana houve alguns problemas, até teve a, a troca, algumas trocas de e-mails que me desagradaram um pouco, mas também em parte eu entendo porque no início eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não sabia que se enviasse por um caminho aparecia para mim e se enviasse por outro, né, que é lá por enviar mensagem, não aparecia na lista. Então o aluno vinha me dizer que tinha enviado a prova, mas eu ia lá, olhava, não estava na lista. Olha, obviamente que eu vou dizer que não enviou, né? E depois que eu fui saber, mas a instituição não tinha essa informação, então não pôde me passar. Né? Eu fui descobrir por acaso, fuçando, e pedi para que a minha mulher, né, minha esposa, olhasse no sistema dela como aluno, porque é um pouquinho diferente ali no material didático, que aparece com o professor, que aparece por aluno. Daí que eu fui descobrir que se enviar por um caminho aparece lá na lista, se enviar por outro não aparece. Então eu vou pedir de novo, é fundamental que você envie lá por avaliações, nunca mais envie por enviar mensagens, porque além de causar esse problema, né, tem o retrabalho. O que é o retrabalho? Trabalhar de novo, que é uma coisa que o professor já está fazendo demais nesse momento, ok? Todos estão trabalhando muito mais do que normalmente. E também é um trabalho para você, aluno, porque fica naquela tensão se mandou a prova ou não, precisa responder, precisa justificar, precisa ir lá procurar o e-mail que mandou o professor. Então, evitar isso é fundamental. Outra coisa que eu tenho pedido muito, mas que nem todos têm respeitado, é o formato de envio, né? Alguns estão enviando arquivos muito estranhos e aí aos poucos eu vou descobrindo também porque eu trabalho num computador que não abre qualquer arquivo. Então por isso que eu peço o Word ou PDF. Alguns têm enviado num arquivo chamado que eu não conheço, chamado RTF. Esse tipo de arquivo eu só consigo abrir no e-mail. Se eu tentar abrir lá pelo sistema, meu computador não salva, não abre. Quando eu abro pelo Outlook, porque aí é só a visualização, eu não consigo baixar, mas eu consigo corrigir pela visualização do e-mail. Ali eu consigo abrir. Né? Esse é um exemplo. Tem um outro tipo de arquivo que é .odt. Nunca vi, não sei o que é, também não consigo abrir. E tem um terceiro ainda que insistiram bastante em enviar, que é .pages, né? Para quem não sabe inglês, é pages. Fica lá, em vez de .doc, pages, né? E não sei o que é também. Então é fundamental que vocês enviem o Word ou PDF. Eu entendo, eu sei que alguns estão trabalhando, só tem o celular, alguns alunos só têm o celular, não tem computador, trabalhar no celular é muito difícil. Então, é claro, a gente já tem uma margem, eu já espero que alguns arquivos não sejam enviados em Word ou PDF por conta disso, né? Esses casos são casos especiais, mas a grande maioria está com o computador, a grande maioria consegue enviar, né? Outro problema, esse eu acho o mais inadmissível de todos, em condições normais eu não aceitaria, não teria nenhuma indulgência,
mas a política da escola agora é de extrema indulgência, então a gente acaba aceitando, né? Que é o envio do arquivo errado. Por exemplo, aluno me mandou na prova de gramática a prova de produção textual ou vice-versa. Então você vai enviar o arquivo, é prova de produção textual. Vai lá e bota o arquivo de gramática, né? Outra coisa, envia em branco. Bota a prova lá em branco e envia. Num momento como esse, que você tem que prestar mais atenção, né? Tem que prestar mais atenção. Já nós estamos, essa já é a 5ª semana, né? Então já deu tempo para essa adequação, não há mais essa desculpa. E vou falar de novo, eu entendo que alguns estão com problema, porque só estão trabalhando com celular, alguns alunos não têm internet em casa, os pais não estão podendo pagar, então eles têm que se deslocar. Então esses são casos isolados e aí, claro, eu entendo, a escola entende, a gente vai fazer de tudo para ajudar. Mas a grande maioria não tem sofrido com esses problemas, então não é justificável que você mande em arquivo diferente do que o professor pede e em arquivo errado do tipo prova em branco ou a prova errada, tá? Então, dito esses comentários, vamos à correção da prova. Essa prova, mesmo que você não tivesse nenhum material lá no material didático, né, de apoio, nada. Se trata da diferença entre notícia e reportagem, né? Então, que era a questão maior. E a primeira questão é ler uma notícia e identificar algumas partes. Se você participou das minhas aulas, fizemos esse exercício, né? Procurar responder algumas perguntas típicas do LEAD. Eu coloquei só 4, normalmente são 6, mas eu fui lá buscar uma noticiazinha que tivesse só as 4 para que ficasse mais fácil, né? Estamos numa política de facilitação. Enfim, então foi assim que aconteceu. Mesmo que você não tivesse nenhum material, era só pesquisar lá na internet, né? O que é o LEAD, como é que funciona e qual é a diferença entre a notícia e a reportagem. Então, muito simples. Aqui nós tínhamos uma notícia, né? Essa notícia, eu não vou ler a notícia inteira porque vai demorar demais. Mas, basicamente, nós poderíamos pegar este tópico frasal aqui, ó, o inicial, e transformá-lo também num título. Tá? Acontece muito. E essa primeira parte responde à questão o quê? Então, lead, o quê? 2 tripulantes, tem que ser inteiro, tá? Essa parte toda aqui, ó, com data e tudo, seria a primeira resposta. Eu pedi que fosse em azul. Alguns não têm lido, né, as instruções lá em cima, mas eu pedi que deixasse em azul ou em vermelho. Pessoal, peço que, não só para a minha matéria, mas para todas as outras, se não vai logo para a resposta, começa lá da linha, lá da primeira linha da prova. Tá? É assim que se faz com prova, é assim que se faz com documento, é assim que se faz com bula de remédio. Você tem que ler inteiro e ler com atenção. Tá? Alguns, por conta da não leitura das instruções, alguns fizeram, né, a prova diferente do que eu pedi e aí se deram mal. Muito bem, então o que? O que aconteceu nessa situação aqui que foi transformado numa pequena notícia? 2 tripulantes do navio Costa Fascinosa começaram a apresentar sintomas nesse domingo 5. Olha, eu aceitei várias coisas aqui, por exemplo, tripulantes do navio Fascinosa esqueceram de colocar o 2. Ou não colocaram o navio Costa Fascinosa, na minha opinião, muito importante. Então aqui já começa um pequeno desconto, tá? Mas
Isso tudo aqui é importante. Então a resposta ela foi ou considerada parcialmente ou ela foi considerada errada. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns escreveram só assim, ó. O quê? Começaram a apresentar sintomas nesse domingo. Não. Você tem que dizer quem começou a apresentar sintomas nesse domingo. Então fica um trecho solto aqui. Não pode. Aqui vai ter uma repetição, mas é isso mesmo, tá? Quem fez exercício em sala comigo e prestou atenção e fez os exercícios com essa de pergunta e resposta do lead, viu que é repetitivo mesmo. Quem? Ora, 2 tripulantes do navio Fascinosa, tá? Então é isso aqui, ó. Essa é a resposta. Onde? Muito bem. Na Barra do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, tá? Alguns colocaram no navio Costa Fascinosa, na Barra do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Tudo bem, colocou informação extra, né? A gente está perguntando aqui cidade, né? E estado. Onde, quando se trata de onde, às vezes é dito bairro também, então tem que colocar. Mas essa era a resposta correta. Se você adicionou a informação no navio Costa Fascinosa, tudo bem. Agora, para os que somente colocaram no navio Costa Fascinosa, aí ficou errado. Quando que aconteceu? Olha, nesse domingo 5. Vou tentar copiar daqui para ver se já vai em azul. Esta data aqui já era o suficiente, tá? Aqui você vai ter algumas outras datas, mas elas já se referem a um detalhe da notícia, né? Então, praticamente, nessas duas primeiras orações, né, ou períodos, se você preferir dessa forma, porque fica mais amplo, nessas duas aqui, ó, até a palavra São Paulo, você respondia tudo. Tá? Então, essas são as respostas. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Questão 2. Aqui eu fiz falando da correção dessa questão, eu considerei várias respostas, né? Tinha que ter o mínimo. Então, eu peço que você escreva um texto. Alguns tiveram a cara de pau de só ir lá na internet, só copiar e colar. Nem ajeitou, nem transformou em texto. Eu sei que a maior parte das coisas que estão escritas nesses textos aqui foi copia e cola, mas a maioria das pessoas, pelo menos, ajeitou aquilo ali, tornou um pouco, colocou um pouco da sua autoria naquela parte que foi recortada e copiada, né? Só que alguns não transformaram nem em texto. Então colocaram lá, reportagem, 2 pontos, notícia, 2 pontos, tá? Tá errado, não segue os critérios pedidos. Então eu coloquei esse textinho aqui, ó, com todas as informações, né? O que eu fiz? Eu peguei um dos textos que eu achei um dos melhores dos alunos, coloquei aqui, e fiz um trabalho de correção gramatical, né, de pontuação, a escolha das palavras. Então eu fiz um tratamento textual, o texto ficou com 2 caras, né, um pouco da do aluno, um pouco com a minha. Então aqui seria um exemplo que próximo mais próximo possível do que eu pedi. Inclusive com o tamanho. Aqui alguns perderam ponto porque uns escreveram só 3 linhas, tipo 60 palavras. Outros escreveram 200 e pouco. Não, tá aqui, ó, gigante para você ler entre 100 e 120 palavras. Então é preciso também dominar essa questão. Não só escrever o suficiente, mas não escrever mais do que o suficiente. Porque é uma habilidade que está sendo trabalhada, que é a habilidade de concisão, tá? Então, nós temos aqui 15 minutos, esse vídeo está chegando ao fim. Eu peço que vocês pausem o vídeo, né, para fazer a leitura dessa questão, ok? Um abraço
e até